Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Vai ser quase um déjà vu. Capítulo 5, versículo 13. Vamos ler até o versículo 16. Amém? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Senhor, nós queremos te louvar por tudo aquilo que já ocorreu aqui hoje e por tudo aquilo que vai ocorrer. Opera sobre nós a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva e eficaz, como uma espada de dois gumes, capaz, Senhor Deus, de transpassar, Senhor Deus, e dividir alma e espírito, junta e medula, e eficaz, para cumprir tudo aquilo que ela foi designada, Senhor. Opera em nós a tua palavra, traz sobre nós, Senhor Deus, esse corte, essa divisão, no nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler, ele faz parte do Sermão do Monte, e a gente já trabalhou aqui um pouco o Sermão do Monte em alguns outros momentos. O Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças, vendo Jesus as multidões, sentou-se ao monte, e achegando os seus discípulos, ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurado aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurado aqueles que têm os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, caluniarem, dizerem todo mal contra vós, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E Jesus começa o Sermão do Monte como que querendo definir qual é o caráter, ou quais são as características daqueles que são discípulos dele. Então, se você quer saber quais são as marcas, quais são os estigmas de um discípulo, é só você ir nas bem-aventuranças. E ali está caracterizada as marcas de um discípulo de Jesus. Como que se Jesus quisesse definir realmente quem... E quando ele fala assim, ó, isso aqui é isso aqui, e isso aqui é isso aqui. Assim como Deus, ao criar os céus e a terra, e logo após ele fala, haja luz, ele separa luz de trevas, e dá nome àquilo que é luz, e àquilo que é trevas. Aquilo que é luz, ele diz que é dia,
e aquilo que é trevas, ele diz que é noite. Assim, Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele diz também, exatamente, olha, quem são os meus discípulos? Os meus discípulos são os bem-aventurados. Quem são os meus discípulos? Eles têm essas características. E quais são as características de um discípulo? São aqueles que são bem-aventurados. São aqueles que, mesmo sendo pobres, mesmo chorando, mesmo muitas vezes perdendo, mesmo aqueles que têm sede e fome de justiça, porque há falta de justiça na terra, mesmo aqueles perseguidos, eles continuam andando, eles continuam marchando, eles continuam indo, e porque os olhos deles não estão na terra, e porque os olhos deles não estão fixados nos valores deste mundo, eles continuam e eles herdarão, eles serão satisfeitos, eles herdarão a terra, eles herdarão os céus, eles serão chamados filhos de Deus. Esses são os meus discípulos. Então não há dúvida para Jesus e nem para os seus discípulos quem são eles. Não há aquela coisa assim de, será que eu sou ou não discípulo de Jesus? É só você olhar nas bem-aventuranças. E verificar se essas características estão sendo marcadas em você ou marcadas em mim. Porque o discípulo de Jesus, ele é invariavelmente diferente do mundo. Não tem como você olhar para um discípulo de Jesus e pensar assim, ele é ou não, ele não é? É só você olhar e ver essas características. E ele fala o seguinte, lá no versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Porque mesmo sendo perseguido, injuriado, caluniado, você precisa se alegrar. Por quê? Porque você tem uma outra herança. Você tem uma outra, a sua alegria não está nesse mundo. A sua alegria não faz parte desse mundo. Exultai, alegrai. Então você vê que o discípulo de Jesus é aquele que anda na contramão do mundo, ele anda na contracultura dessa terra, ele anda na contramão do mundo. Rapaz, eu tô me sentindo assim, sabe? Quase que eu vou derrubar isso aí. Vou colocar aqui para cá, aqui, ó. Então, o discípulo de Jesus é esse que está na contramão do sistema. Ele é uma resistência no sistema. E com base nisso, eu quero até fazer uma proposta para a igreja. Fazer uma proposta para a igreja. A gente podia juntar todos nós aqui. Nós podíamos comprar uma chácara. Nós podíamos comprar uma chácara, Fred. E lá a gente montar um sistema sustentável, que a gente sai desse mundo horrível, desse mundo de trevas. E lá a gente planta o nosso milho, a gente cria as nossas galinhas, e a gente tem 3 cultos por dia. E a gente ora de manhã. Não seria legal, Alfredo? A gente dá já levanta aquela oração de manhã, aquela presença de Deus, aquele negocinho poderoso, já começa o dia bem, né? Dá aquela louvada, né, Isalbete? A gente, né? Aquela coisa assim de a gente levantar e tá cheio de Deus. E aí na hora do almoço, antes do almoço, assim, a gente também faz aquele culto. E aí ali para 6 horas da tarde, a gente
a gente faz um retirão, a gente podia fazer uma comunidade alternativa, só nossa. Aí a gente faz as nossas plantações. Né? Logicamente, a gente vai ter que criar um gadinho, porque eu gosto de carne, gosto de churrasco. Criar umas galinhas. E a gente viver separado desse mundo horrível, porque a gente é discípulo de Jesus. O que vocês acham? Vamos? Criar-se uma, já pensou? Fazenda Nova Vida. Rancho Nova Vida. Tinha que ser perto de um lago, para a gente pescar acho que eu tenho até um lugar. Eu acho que eu conheço até um lugar bom para a gente fazer isso. O que vocês acham? Quem topa, levanta a mão. Ah, mas vocês são fraquinhos demais. Pois é, mas vocês acham que isso eu bolei agora? Muita gente bolou isso no passado. Por isso surgiu o movimento monástico. Por isso que na Idade Média, muitos se enclausuraram em monastérios. Fala assim, não, nós temos que nos apartar do mundo, porque nós somos discípulos de Jesus, e nós não podemos nos contaminar com o mundo. E aí, um dos expoentes desse movimento é o Antão, Santo Antão. Se vocês forem olhar, um homem muito piedoso, muito cheio de Deus, mas com uma mentalidade separatista, uma mentalidade que, e aí, se você for ler a biografia de Santo Antão, você vai ver que ele se reclusa, fica em reclusão, que ele não quer ver nem ter contato com ninguém, mas ele esquece que vai alguém com ele. Ele vai com ele. E quando ele vai com ele, o pecado que está nele vai com ele também. E os demônios vai com ele também. Então ele é altamente perseguido. Então a gente quer fugir do mundo, mas a gente quer fugir do mundo no mundo. E lá ele é altamente perseguido por demônios. Outro é Francisco de Assis. Só que aí, já prevendo esse tipo de comportamento dos seus discípulos, que já naquela época já tinha alguns discípulos de Jesus que queriam ficar só com Jesus. Jesus, agora é só nós aqui que vamos ser, nós com Jesus. Você vai ver algumas ações dos discípulos, que Jesus chamava de vez em quando para ter um retiro, eles ficavam alegres. Mas quando Jesus ia para as multidões, os discípulos já ficavam com ciúme. As criancinhas queriam chegar perto de Jesus e eles afastavam as criancinhas. Não, Jesus, você não pode ficar assim. Não, Jesus tem um momento, tem que ter um protocolo para chegar perto de Jesus. Só que aí, prevendo isso, Jesus já lança logo após as bem-aventuranças, para não errar, porque assim, muitas pessoas pensam, poxa, então para ser discípulo de Jesus, tem que ser igual a essas bem-aventuranças, então a pessoa tem que ser um super-herói. E aí Jesus vira para os discípulos deles e fala o seguinte: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Jesus já vira para os seus discípulos e fala o seguinte: aqueles que são meus discípulos, eles andam na contramão do mundo, mas eles, ao invés de se retirarem do mundo, eles são aqueles que influenciam o mundo. Eles são aqueles que são salpicados na terra.
eles são aqueles que a influência deles vem no mundo. E é interessante você perceber que ele fala isso, não é para os grandes, ele fala isso para pescadores, para prostitutas, para gente da pior espécie, para gente pobre. Porque muitas vezes a gente pensa que para nós sermos influência no mundo, nós precisamos ter os altos cargos na sociedade. Nós precisamos ser desembargadores, nós precisamos ser juízes, nós precisamos ocupar cargos políticos. Não! Porque nós influenciamos o mundo, nós influenciamos a terra, não é pelas coisas que nós conquistamos nessa terra, nós influenciamos o mundo e a terra, nós somos sal da terra e luz do mundo, não é por aquilo que nós conquistamos na terra, mas por aquilo que nós somos em Deus. Porque é a luz de Deus que brilhou nos nossos corações, que nos faz luz. É a vida de Deus que operou em nós, nova vida, que nos faz sal. É o estilo de vida do discípulo que influencia o mundo e não aquilo que ele conquista no mundo. Nada conta, presta a sua faculdade, presta o seu concurso, seja o melhor desembargador, juiz, advogado, médico, engenheiro, que você puder ser, mas isso não faz com que você influencie o mundo para Deus. O que faz que você influencie o mundo para Deus é o seu estilo de vida ministrado pela vida do Espírito, trazendo Cristo no coração das pessoas. É isso que salga a terra, é isso que traz luz ao mundo. Nós somos um povo. Deixa eu pegar minha colinha aqui. É o caráter de Cristo em nós que influencia o mundo. É o caráter de Cristo em nós que transforma o mundo. E é interessante que aqui o texto não fala, vocês devem ser o sal da terra, ou vocês precisam procurar ser a luz do mundo. Não diz isso. Já prestou atenção? Ele não fala isso, vocês têm que procurar ser, nós precisamos nos esforçar para ser o sal da terra. Não, ele já vira para os discípulos e fala assim, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Isso quer dizer o quê? Isso fala de uma identidade. Isso fala de algo que eu sou. E eu sou, não é por esforço. Eu sou por quê? Porque em mim já está uma nova natureza. Eu já sou aquele que a vida de Deus já operou em mim. Quando Deus, lá no início, fala assim, o seguinte, separação entre luz e trevas. Antes ele tinha dito, haja luz, ou seja, a luz já brilhou no nosso coração. E por quê? Já brilhou no nosso coração, operou em nós a separação daquilo que é noite e daquilo que é dia. Há muito claro na vida de um crente quando ele peca. Ele sabe exatamente que ele errou. Ele sabe o que é trevas e o que é luz. Ele não precisa ficar falando para um crente. Tinha um pastor pentecostal que falava assim, quanto mais a irmã ora, mais a saia dela desce. Santidade não é algo que você ensina por apostila. Santidade é algo que você tem quando você adora a Deus. Quanto mais você adora, mais santo você é. Por quê? Porque quando você só adora aquele que você conhece. Então, quanto mais você adora, mais você conhece a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que Ele é santo. E quanto mais você sabe que Ele é santo, mais você sabe que você precisa se apartar do pecado. Então é a nossa natureza. E não se engane, meus queridos. Não é de hoje. Você pensa que essa estratégia de mudar a nossa identidade é de hoje? Não. É uma estratégia velha. Uma das coisas que o diabo mais quer
É você fazer com que o crente perca a sua identidade. Uma das estratégias mais velhas de Satanás não é matar você, é fazer você ficar insípido. É fazer você ficar sem gosto. É fazer você misturar a sua identidade. Porque quando Nabucodonosor pega Daniel, Misael, Azarias e Ananias, sabe, dificilmente alguém chama Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Conhece eles mais por quê? Por Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas esses não eram os nomes dele. Esses eram os nomes que Nabucodonosor deu para eles. Nome dos deuses de Nabucodonosor. Por quê? Porque Satanás, ele quer pegar aquele que, a sua identidade e misturá-la. Porque misturando você não faz diferença no mundo. Então, Nabucodonosor faz com que eles aprendam a língua dos babilônios, a cultura dos babilônios, mudam o nome deles, comam a comida deles, para que eles entrem num processo de desfiguração ou mudança de identidade. E hoje, meus queridos, pasmem, nós estamos num processo de mudança de identidade da igreja. Não é que nós não somos sal, nós somos sal. Sal que muitas vezes não salga. Luz, que ao invés de estar no lugar mais alto da casa, está debaixo de um cesto. Não é que nós não somos luz, e não é que nós não somos sal. Hoje em dia tem um fenômeno que eu acho engraçado. Hoje em dia tem um fenômeno que a gente não tinha antes. O chamado crente nominal. Já ouviu falar? É o crente não praticante. Você é cristão? Não, eu sou cristão, sou evangélico. Sou evangélico não praticante. Como assim? Eu sou crente não praticante. Como é que é isso, gente? A gente chegou nesse ponto. Sou crente não praticante. Como é que é ser crente não praticante? Porque você só é crente se você praticar. Como dizia Martin Lloyd Jones, um pastor britânico, ele falava o seguinte, que não há no universo nada mais inútil do que um crente formal. Vou repetir. Não há no universo nada mais inútil do que um crente formal. Sem sal. Perdeu o sabor. Nós chegamos ao ponto, meus irmãos, ao ponto de você falar o seguinte: não, eu sou crente, mas eu não vou na igreja. Eu sou um crente desigrejado. Como é que é isso? Não, eu creio em Jesus, mas eu creio aqui, dentro de mim, aqui em casa. Deixa eu falar para vocês. Se amardes uns aos outros, serão meus discípulos. Então, igreja é a reunião de quem foi perdoado e que agora anda uns com os outros. Que se sujeitam uns aos outros. Que honram uns aos outros. Que vivem em função de uns para com os outros. Que tem misericórdia de uns com os outros. Igreja, vou repetir, já falei isso aqui outras vezes, mas não existe igreja do YouTube. Igreja do YouTube é a maior falácia do mundo. Porque a igreja, meu irmão, é isso aqui, ó, olho no olho.
É você vir na casa da pessoa e falar assim, estou com vontade de comer um doce. A pessoa sai e compra um doce para você. Sem necessidade. É o outro falando assim, não estou conseguindo pagar o aluguel desse mês. Você vai lá e paga o aluguel dele. É gente que está desenganada, que você bota a mão na cabeça dele e fala o seguinte, eu creio no Evangelho. E derrama amor sobre aquela pessoa. Ficar postando versículozinho no stories do Instagram, não quer dizer que você é crente, não. Só quer dizer que você sabe escrever e postar. Então esse negócio de crente nominal, de evangélico nominal, evangelho não praticante, chama-se sal que perdeu o sabor. Vós sois a luz do mundo. E isso, meus queridos, é algo que não é de hoje. Paulo já virava para Timóteo e falava o seguinte, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, está jactanciosos aí, mas eu estou traduzindo para vocês. Arrogantes, blasfemadores, volta aqui, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Isso aqui está parecendo aquela chamada de filme, né? Inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora, presta atenção nessa frase. Tendo forma de piedade. Tendo forma de piedade. Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Timóteo, foge, corre, some destes. O mundo, meus irmãos, sem os discípulos de Jesus, ele está apodrecendo. O mundo, sem os discípulos de Jesus, sem os bem-aventurados, sem aqueles que têm coragem de viver segundo os mandamentos de Jesus Cristo, está em estado de putrefação. O mundo só não apodreceu até hoje, porque ainda tem gente que tem coragem de viver o que Jesus mandou. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E é interessante que nós temos duas dimensões. Nós temos a dimensão da terra, nós temos a dimensão do mundo. A dimensão da terra, ela é protegida por causa dessas pessoas que vivem um estilo de vida dos bem-aventurados. E a dimensão do mundo é aquela dimensão de um sistema demoníaco, espiritual e filosófico, que só aqueles que receberam a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, luz para os meus pés é a tua palavra, lâmpada
para os meus caminhos. Só aqueles que receberam a luz do Senhor dentro de si e abriram os seus olhos conseguem iluminar nas trevas. E é interessante a luz, porque quem trabalha com fotografia entende muito isso. E eu dou muito exemplo de fotografia, porque nós trabalhamos com fotografia, e fotografia nada mais é do que você pintar com luz. Então quando você tira uma foto, nada mais é que você está jogando uma intensidade de luz em um objeto, e essa luz volta para a máquina fotográfica e ela é registrada dentro de um sensor dentro da máquina fotográfica. Então você brinca com a luz. Em alguns lugares você joga mais luz, outros lugares você joga menos luz. Se você quer evidenciar um objeto, você reflete mais luz naquele objeto. Se você quer não evidenciar uma parte daquele objeto, a gente tira luz daquele objeto. Então a gente vai brincando com luz para que você tenha, você crie a sensação que você quiser na fotografia. Então você vai brincando. Então o fotógrafo nada mais é do que um pintor de luz, né? E ele usa os recursos da câmera fotográfica para jogar mais luz, tirar mais luz, e isso ele vai criando o seu estilo de fotografia. E quando nós queremos evidenciar algo, mas nós precisamos colocar contraste numa foto ou numa pintura. Quem mexe muito com Photoshop sabe o que é isso. O que é o contraste? Contraste é a intensidade que tem entre as altas luzes e as baixas luzes. As sombras e os realces. E hoje, meus queridos, e nós temos ali uma parte no meio que chama meio tons, que é muito para o lado de cinza. E nós precisamos, o que eu tenho entendido esses dias, é que a igreja de Jesus, que é a luz do mundo, parou de ser jogada, parou de ser pintada no mundo. Você não pega uma luz e coloca ela debaixo de um vaso. Por quê? Porque senão você não vai mostrar aquilo que está nas trevas. E tudo que o diabo quer é que nós continuemos nas trevas. Porque treva é sinônimo de ignorância e luz é sinônimo de conhecimento. Quanto mais conhecimento do Evangelho, da vida com Deus, da vida de Jesus, quanto mais nós ensinamos a Cristo, mais luz nós jogamos no mundo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tem ordenado. Então nós precisamos jogar luz, nós precisamos criar um contraste entre a luz e as trevas, entre as baixas luzes e as altas luzes. Nós precisamos começar a falar, porque nós parece que ficamos agora assim meio que paralisados. Nós precisamos começar a falar aquilo que é trevas e aquilo que é luz. Casamento é trevas, casamento é luz. Adultério é trevas. Verdade é luz. Mentira é trevas. Deus criou homem e mulher. Não tem um terceiro sexo. Não, mas parece que a gente está com medo. A gente entrou numa zona cinzenta. Nós entramos numa zona em que nós não sabemos qual que é a luz, qual que é as altas luzes e as baixas luzes. Nós não sabemos mais o que é trevas. Não, porque aí você está discriminando. Jesus nunca discriminou alguém. E nós nunca vamos discriminar ninguém. Nunca.
Mas para nós, pecado tem nome. Nós temos algo que nós acreditamos. E nós não abrimos mão disso. Jesus comia com pecadores, com prostitutas, com publicanos. Mas todos aqueles que comiam com Jesus foram constrangidos a largar o pecado, ou então saíam de perto de Jesus. Todos aqueles que andavam com Jesus eram constrangidos por causa da luz que saía dele. Ninguém fica perto de Jesus muito tempo e continua no pecado. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita, de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Os ímpios não são assim. Eles não prevalecerão na congregação dos justos. Ou você é luz, ou você é trevas. Não dá para dizer diferente. Creio que o Senhor está nos chamando para uns dias em que há uma definição. Não dá mais para nós sermos, meus irmãos, desse mundo. Crentes nominais. Evangélicos não praticantes. Que viemos aqui dia após dia. Domingo após domingo. Mas não somos discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, eles têm um lugar para ir. Chama-se cruz. Cruz do Calvário. Os discípulos de Jesus, eles amam a cruz. Os discípulos de Jesus, eles se regozijam e eles se exaltam com as injúrias e com as calúnias do mundo. Vós sois a luz do mundo. Caminhando para o final, vamos ler João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É hora da igreja se posicionar, não atacando pessoas. Conhecendo essa igreja local como eu conheço, pelos poucos anos que eu estou aqui, nós nunca discriminaremos pessoas. Mas nós sempre nos posicionaremos contra o pecado. Não é atacando pessoas, mas nós é vivendo um estilo de vida santo. O pecado não se ataca com palavras, o pecado se ataca com santidade. Quanto mais discípulos cheios do Espírito Santo nós tivermos aqui dentro deste lugar, mais pessoas ficarão constrangidas a seguirem o Senhor Jesus. Não atacando pessoas, mas vivendo de forma intensa o Evangelho. Seremos perseguidos? Com certeza. É hora de nossos filhos verem em nós verdadeiros cristãos
É hora de nós sairmos da zona cinzenta em que entramos nas últimas décadas. Chega de pastores cheios de filosofia e nenhuma compaixão. Chega de cantores gospel sem lastro, que mais parecem sinos que retine do que adoradores. Nossa influência depende do nosso caráter. Quanto mais vivemos as bem-aventuranças, mais seremos sal e luz. Somos felizes e bem-aventurados por causa da nossa imagem e semelhança com Cristo. Precisamos de lastros para a nossa fé. E o lastro é sermos bem-aventurados. Pode subir aí, pastor. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, a não ser jogado e pisado pelos homens. Não se coloca uma candeia debaixo do alqueire, mas em cima do velador. Nessa noite, é uma noite de corte. É uma noite que nós somos chamados a nos posicionar. Porque nós somos sal da terra. Nós somos sal da terra não por conta de um título, nem por conta de um nome de uma denominação. Nós somos sal da terra porque nós fomos alcançados pelo Cordeiro. Nós somos sal da terra porque nós recebemos a natureza divina. Nós somos luz do mundo porque o Evangelho, a luz do Evangelho brilhou em nós. Nós somos luz do mundo porque nós fomos perdoados na cruz do Calvário. Isso precisa valer a pena. Isso não pode ser sem gosto. Nós fomos escolhidos, meus irmãos. Nós fomos escolhidos para salgar e para brilhar. Jesus não nos mandou sair do mundo, mas Jesus falou que nós salgaríamos e iluminaríamos essa terra. Aleluia. Feche os seus olhos. Agora é contigo. Fui escolhido por ti. Fui separado. Fui separado para ti. Quem sou eu? Que o Senhor restaure identidades nessa noite. Eu não era escolha de ninguém. Jamais Espírito Santo de alguém Deus. olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Espírito Santo de Deus. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh.
Jesus. Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Oh, Espírito Santo. Quem sou eu? Espírito Santo. Eu não era a escolha de ninguém. Sim, Senhor. Jamais alguém olhou pra mim. Jesus. Quem sou eu para ti? Ora, canta naralaíra. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Senhor, nessa noite nós nos prostramos diante do Senhor, como seus filhos. Quantos de nós já pensamos em desistir, Senhor? Quantos de nós, Senhor Deus, já pensamos que não tem mais jeito, que não há mais restauração? Quantos de nós, Senhor Deus, já perdemos a fé, já entramos muitas vezes em depressão? Mas sabemos, ó Senhor Deus, que essa noite é uma noite de restauração, de transformação. Se o sal perder o sabor, como, Senhor, de lhe restaurar o sabor? Essa noite, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor. Restaura-nos, ó Deus. Restaura, Senhor Deus, a alegria de te servir. Restaura, Senhor Deus, o coração que fumega. Restaura a oração incessante. Restaura a compaixão e a misericórdia, a alegria e a santidade. Restaura, Senhor, o amor à tua palavra. Restaura, Senhor Deus, o amor ao próximo. Restaura a vida contigo, ó Deus. Levanta, Senhor Deus. Enche-nos novamente. Porque nós somos os improváveis. Nós somos aqueles, ó Senhor Deus, que nem nós mesmos nos escolheríamos. E o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu e morreu por nós. Por isso nessa noite nós clamamos ao Senhor. Faz-nos, ó Senhor Deus, retornar. Opera em nós restauração. Tira-nos, ó Senhor Deus, de debaixo do cesto do alqueire. E leva-nos, ó Senhor Deus, para o lugar mais alto da casa. No nome de Jesus, ó Senhor Deus, eu oro, Senhor, por cada pessoa aqui hoje, mas também por aqueles que não estão aqui e estão desistidos. Eu oro, Senhor Deus, para que o teu Espírito, Senhor Deus, nos incomode nesses dias. E que possamos, ó Senhor, ser essa igreja que salga e que é luz do mundo. Porque foi para isso que o Senhor nos escolheu.
Foi para isso que fomos escolhidos. Em nome de Jesus.